Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Diana Marqueteira aqui do Pode a Duas. E hoje, episódio 2 dessa primeira temporada que está incrível, recheada de convidados especiais. Hoje o episódio é patrocinado pela Health Motion e eu convido vocês a seguirem as nossas redes sociais para acompanhar tudo o que está acontecendo lá no @Pode a Duas. Né, Elis? Isso aí. Convidada é super especial, como a Diana já falou. Eu sou Elis, a educadora do Pode a Duas. E tô aqui para apresentar uma moça maravilhosa. Olha só que coisa linda, gente. Larissa Araújo. Eu vou pescar a vida de Larissa aqui, porque a vida de Larissa, ela rende, viu, minha gente? É badalada. Nossa linda Larissa, soteropolitana, né? Empreendedora de Salvador, 29 aninhos. Formada em enfermagem desde 2016 e especializada em saúde mental e hoje em estética, cosmética. Tentou atuar na assistência, né? Na assistência, mas caiu de paraquedas. E mulher que paraquedas, caiu de paraquedas, abriu seu primeiro espaço físico, né? Não tão longe, não. A gente vai contar isso aí. Fica ligadinho que a gente vai contar por que ela abriu esse primeiro espaço físico. E se deu certo, a gente vai saber também, através da Larissa. Muito determinada, nos encantou no nosso primeiro bate-papo. E ao longo dessa conversa, a gente vai entender, né, todos os desafios, percalços, todas as nuances positivas, né, todas as possibilidades e impossibilidades que a Larissa enfrentou hoje, né, no mercado do empreendedorismo, na área da beleza, na área da saúde, porque que ela caiu de paraquedas nisso. Vamos lá? Com prazer, Larissa. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, né? Muito prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde aqui, conversando com vocês. Também foi incrível aquele nosso primeiro momento, né? Parecia até que a gente, poxa, já tinha uma sintonia aqui, né? E eu fiquei muito feliz com esse convite, poder aqui contar um pouco da minha história para vocês. Foi bem difícil, e é ainda, né? Mas, enfim, né? Nós aqui estamos aqui para nos ajudar, né, como mulheres empreendedoras. Eu aprendi também bastante com vocês naquele bate-papo ali. Massa. E é isso. Vamos lá. Maravilha. Então, vamos abrir essa caixa, né? Que eu disse que a gente abre a caixa de Pandora. A caixa da Larissa. A caixa dela, exatamente. Estamos aqui para abrir essas caixas de Pandora, né? E trazer para esse podcast não somente os amores e os romances que a gente vê, as flores do empreendedorismo, mas também todo o percurso que a gente faz quando a gente encara o mercado de uma forma geralmente autônoma, até que a gente consiga transformar, né, esse processo todo em uma empresa de verdade. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes a gente consegue ter força para manter, às vezes não consegue. Verdade. Então, a ideia da gente é justamente trazer essa ideia de que nada é tão romântico quanto dizem. Com certeza. Mas que tudo vale a pena. Sim, né? Com certeza. E aí a primeira pergunta que vem na minha cabeça é por que Antes da primeira pergunta, eu lembro que a gente ficou o tempo inteiro tentando, vamos pegar as nuances de Larissa naquela conversa, vamos pegar e tal. E aí, eu tenho uma fala de Larissa aqui, que vai ser antes dessa primeira pergunta, porque a fala da Larissa, ela tocou muito, lembra? Larissa disse assim, abre aspas, sou muito determinada e obstinada. Nunca desisto. O meu propósito é transformar a autoestima das pessoas pela estética, ajudar os meus pacientes se enxergarem, fazê-lo perceber que eles podem muito, que eles podem se cuidar e serem mais felizes. Ai, gente! Se existe uma marca com propósito, é a Health Motion. Exatamente. É isso mesmo. Então, eu sempre gostei de servir, né? Eu sei que eu ia fazer isso, seja em qualquer profissão, né? E
a enfermagem, ela me tocou muito, né? Por isso, eu já tinha a questão com a minha avó, né? Que ela é enfermeira, aposentada. E foi um grande exemplo para mim, né? E eu sempre quis a área de saúde. Como eu falei, pensei que ficaria na estética, na assistência, mas não gostei, não foi uma boa experiência para mim. E de repente caí aí na estética e foi providencial essa queda. Foi maravilhosa, foi necessária. E coloquei como propósito, né, transformar a autoestima das pessoas, né, pela estética. E eu comecei isso de uma forma não intencional, né? Porque já que eu gostava de servir, né? Como eu falei para vocês, eu sempre gostei de servir. Só que eu não imaginava que a estética ela poderia tanto modificar a vida das pessoas. A forma que elas podem se enxergar, né? Que elas podem se empoderar, que elas podem se colocar, o posicionamento modificar, assim, totalmente. E eu comecei atendendo, né, em domicílio e teve uma fala de uma paciente que me tocou muito e me fez colocar isso como um propósito, né. Eu comecei fazendo um tratamento facial nela e ela tinha muitas manchas e ela fazia maquiagem, ela se expõe muito, né, ela é uma pessoa que está na internet, está no Instagram e aí ela precisava sempre estar melhorando a sua imagem. E aí nós começamos um tratamento. E aí ela falou comigo assim, Larissa, eu tenho algo para te contar que eu não tô acreditando. Ela me disse que sempre quando ia dormir com o namorado dela, ela dormia de maquiagem. E aí ela nunca ficava sem maquiagem no dia a dia, né? E aí teve um momento que ela parou de usar porque a pele estava boa. E aí ela dormiu com ele e no outro dia eles iam para uma festa. E aí ela falou assim, eu vou precisar ir em casa para pegar minha maquiagem, para poder ir para festa. Ele disse, você tá sem maquiagem? Uau! E aí ela disse que aquilo ali foi... Ela nem quis ir para casa pegar maquiagem, porque ela disse, não, tô pronta para festa. E aquilo ali me fez tão bem, eu disse, não, eu nasci para isso aqui. E aí, a partir de então, eu coloquei isso como um propósito intencional mesmo, né? Provocar essa mudança, né, nas pessoas, de se cuidar. Porque a gente, às vezes, enxerga a estética muito como futilidade, né? Talvez a criação, né? Esse início, assim, que a gente... Tem famílias que já colocam isso como um padrão, mas tem famílias que não, né? E aí, eu vim também assim, eu só tinha uma amiga que ia sempre com a dermatologista. Ela sempre falava, não, eu tô indo pra dermo, cuidar da minha pele, mas não é cultural, né? Verdade. A gente tem esse autocuidado. De ir na dermatologista, a gente só vai no médico quando... Se apareceu alguma patologia na pele, então nem se fala. Exatamente. Como é que vivem os dermatologistas, hein? Então, não é? E sofrem para captar clientes. Exatamente. Porque tem pessoas que já vêm com essa perspectiva, mas tem pessoas que não. E aí, a partir do momento que eu entendi que aquilo é necessário, né, para a vida das pessoas, eu falei, não, eu vou servir as pessoas na estética e eu vou poder ajudá-las, né, a se enxergar, principalmente as mulheres, né, que a gente sempre passa por fases e essas fases às vezes ou coloca a gente para baixo ou coloca a gente muito para cima, é muito relativo, né, e aí eu sempre procuro trabalhar nessa perspectiva, né, de ajudar as pessoas com a estética. Maravilha. Muito não, bom. e é importante demais, né? Autoimagem, autocuidado, não só pela estética, né? Mas por levantar mesmo, por ser principalmente a face. Né? Exatamente. Você vê que através do seu trabalho, né? Por meio das pacientes, das clientes que você tem, você percebe que a preocupação, assim, né? Com essa questão da face. Sim. A exposição, né? Agora mesmo que a gente tirou as máscaras, aí os pacientes falam assim, olha, agora que tirou a máscara, eu tenho que resolver isso aqui. Eu me acabo de rir, né? Eu falei, não, você já tinha que ter cuidado disso antes. Mas enfim, as pessoas se preocupam muito, né? Ainda mais agora a era do Instagram, do filtro, né? E aí eu sempre costumo falar, né, no meu Instagram, justamente isso, que
pele perfeita, só filtro de Instagram. Uhum. O que eu posso fazer é deixar sua pele saudável, né? Com a colaboração sua e a minha, né? Mas pele perfeita não existe. A gente pode ter uma pele saudável, uma pele bonita, viçosa, mas perfeita a gente não vai conseguir. Só no filtro do Instagram, que fica, né? Fica maravilhoso. Daquele jeito. Com certeza. Mas de vez em quando dá uns errinhos quando você passa a mão. Dá. Se você se movimentar. Perfeito. Se você se movimentar muito. Nem o filtro do Instagram. É perfeito. Verdade. Então é isso. Mas é uma questão mesmo que não só a face, mas as pessoas também se preocupam com o seu corpo também, né? Hoje em dia a procura é grande de melhorar o corpo, de academia, cuidar da estética corporal, tem sido uma procura muito grande também. Ai, que E massa. eu tô vendo, eu acompanho o seu Instagram, né? E eu vejo que você já tem um público masculino que já vem buscando os seus serviços. E aí você já Incrível. percebe como isso, né? Como a cultura já tá começando, mudando. né, a mudar. Isso. Eu tenho, exatamente. A gente sempre tem uma reunião, né, no mês, e aí nós estávamos pegando, né, a parte, né, dos atendimentos, né? E aí teve um dia que só teve atendimento para homens. Foram 5 sério? homens, um atrás do outro, assim. Aí eu achei meninas? legal. Eu achei legal, porque todos eles falaram, pô, tem mais um homem aqui. Eles sempre estavam comentando, né? Aí eu falei, os homens agora eles estão se cuidando. Tanto que eu sempre coloco também até isso no Instagram. Por aqui os homens estão se cuidando. E tem um ranking, assim, de procedimentos, o que é que eles mais procuram? Agora eu fiquei curiosa. Corporal. Sempre corporal. É. A maioria, né? Uhum. Tem homens também que procuram a estética facial, mas a maioria deles, tratamento Modelagem, corporal. essas coisas. Tirar a gordurinha localizada do abdômen, dos flancos, né? Ficar mais magro, também ganhar massa magra. Eu também tenho muitos pacientes agora também de massa magra e hipertrofia. Então, aqueles que estão treinando, mas que não estão desenvolvendo, aí procura para poder ganhar mais, né? Massa magra. Então, a procura tem sido muito grande, né? Principalmente para corporal. E aí a gente tem toda uma mudança, né? Porque até Sim. então, se a gente for pensar em décadas, né, tipo há 10 anos atrás, talvez você não tivesse tantos pacientes masculinos, né? Sim. Ou homens, enfim. Exato. E o poder da educação, né? Sim, Quando você consegue educar o público, você muda a cultura desse público, sim. né? Então, quando você fala de beleza, óbvio que quando você fala, eu tenho uma clínica estética, a primeira imagem que vem na cabeça é a de mulher, Sim, verdade. Tanto que a maioria, as silhuetas são femininas, né? Sim. Os desenhos são rosas. Tem. Então, ele Tem uma puxa bonequinha ali na muito... Health. Exato. Puxa muito para o lado feminino, porque a gente sabe que a mulher, ela tende a procurar mais esse tipo de serviço. Verdade. Mas quando você começa a entender que isso é uma necessidade não da mulher, mas do ser humano, né? Sim. Principalmente você que traz essa possibilidade de trabalhar a autoestima desse paciente quando ele se olha no espelho, Sim, né? com certeza. Quando ele se olha, ele se enxergar melhor, se ver com mais qualidade de vida, né? Aí você começa a ampliar o seu público e trazer esse público masculino mais para dentro da sua clínica. E isso é muito legal. Verdade. E o que acontece muito é o seguinte, às vezes as mulheres começam em tipo casal, por exemplo. Vai a mulher, aí depois vem o marido. Ela já fala, não, eu vou trazer meu marido aqui, porque ele tá doido pra fazer não sei o quê. Mas, ainda mais que eu já vi um homem aqui, aí eu vou até avisar ele, que já tem homem lá se cuidando também. Eu falo, não, pode falar. E aí, às vezes, vai o casal. O que tem acontecido muito é isso. um Então, incentivo. um incentivo, exatamente. E até porque, eu sempre falo isso, né, para minhas pacientes, inclusive, que é importante o autocuidado, assim, quando você está com um parceiro, com alguém. Por quê? Quando vocês fazem juntos, incentiva, então, mais difícil você falhar com você mesmo, porque você já tem ali um compromisso, tanto com você como com a pessoa, que vocês estão ali se cuidando, vai para fazer o procedimento, tanto que quando a gente faz assim, corporal, aí um entrega o outro, fulano não treinou essa semana, fulano fez isso, então acaba que é meio que uma pessoa ali para te incentivar de uma certa forma, né? É verdade. E aí acaba dando até mais certo o resultado do tratamento. Que massa. Mas aí agora eu tô curiosa com o nome, Ah, Então, sim. né? Porque depois de falar de tantas coisas legais, eu quero saber Rapaz, as por pessoas- que esse nome. As pessoas me perguntam sobre esse nome. Enfim, Health Motion, né? Movimento de saúde.
Vou começar pelo início, porque aí vocês vão entender toda a questão. Quando eu formei em enfermagem, nesse período da formação da faculdade, né, eu trabalhava com eventos, né, fazia eventos, então era promotora de eventos. E aí eu gostava muito de trabalhar em eventos, trabalhava em casamento, em festa, trabalhava com crianças, então tinha vários eventos. E aí eu pensei o seguinte, ó, já que eu tô formando enfermagem e gosto de trabalhar com eventos, eu vou fazer uma empresa para atuar na assistência, né, em eventos. E aí fui pensando no nome, tinha uma amiga também que estava nesse momento também querendo fazer uma empresa, né, e aí a gente sempre se reunia para poder dar ideias, né, a gente criar um nome, ver o que precisava fazer para iniciar o projeto. Isso lá em 2016. Olha Sim. aí, tem história. E aí, eu estava até olhando o e-mail da Health, aí mostrando a Diego quando eu criei a logo, porque a logo não era assim. Guardem Tinha esse Health nome, hein, Motion. Diego? Tinha a Health Motion, mas não tinha a bonequinha, né? E aí era um esteto, porque era para atuar na assistência. Sim. E aí, o que acontece? Falei, vou criar uma empresa para trabalhar em eventos. Só que não estava dando muito certo, porque eu precisava de muitas coisas, né? Eu precisava de ambulância, porque eu precisava, né, se eu tivesse que dar um socorro. Então, criar uma empresa dessa era muito mais complicado na época, né? E tinha já outras empresas bem fortes no mercado, né? E aí, mas ainda assim, eu fui insistindo ali, comprando umas coisas daqui, comprando umas coisas dali, e a gente tentando, né, fazer. E aí aconteceu o seguinte, que eu precisava também de ter um médico, eu precisava de... Enfim, era muito... Uma equipe, era né? uma burocracia, exatamente. E aí comecei até a fazer alguns casamentos, só que eu ia como posto de enfermagem mesmo, né, só para aferir pressão, né, e aí não estava engrenando. Eu disse, olha, eu vou segurar esse projeto, vou trabalhar, ganhar dinheiro, juntar dinheiro para depois voltar com isso. E aí trabalhei no hospital, aí depois fui trabalhar em clínica, né? E aí cheguei a trabalhar em uma clínica de dermatologia, que aí tive a sintonia lá com a estética, né? Comecei a conhecer, e aí comecei a me apaixonar, mas foi algo muito assim, discreto, assim. Eu não pensei, vou ficar na estética. Eu gostava, mas eu não me imaginava como enfermeira na estética. Porque eu trabalhava com dermatologistas. E assim, eu pensava assim, não, eu tô aqui para ajudar os dermatologistas, não tô aqui para fazer isso, né? Então, não tinha uma forma, não era intencional, vou ficar na estética, mas eu comecei a me apaixonar ali. E aí, fiz um curso para trabalhar com cirurgias, porque lá tinha pequenas cirurgias. E aí já estou falando várias coisas da Health, né? Não é só o nome, eu já estou entrando já como eu entrei na estética. E aí, enfim, eu pensei, vou fazer esse curso aqui de pequenas cirurgias e vou trabalhar com cirurgião. Só que aí também não deu certo. E aí, uma clínica de estética me chamou para trabalhar. Eu estava, nessa época aí, eu estava em transição, tinha saído dessa clínica de dermatologista para poder fazer esse curso no centro cirúrgico. Eu precisava ficar um tempo dentro do centro cirúrgico. E aí, eu fiquei lá e passou um tempo, um período, acho que de uns 3 meses, mais ou menos. Foi quando essa clínica de estética me chamou para trabalhar. Só que aí eu comecei a ver que eu, como enfermeira, poderia ficar na estética. Falei, nossa, eu posso ficar na estética. Posso fazer as coisas aqui sem Ó o paraquedas. uma outra pessoa. Foi aí. Né, menina? Ó o paraquedas O caindo. ó. negócio pulsa aí. Só corre o sangue Isso. empreendedor aí nesse negócio. Isso. E aí, só para finalizar, que vocês tinham me perguntado o nome, né? Como eu pensei em trabalhar em eventos, eu pensei em movimento de saúde. E aí, como o movimento de saúde ia ficar... Eu não achei que ficou legal, assim, né? Ouvir. Aí eu pensei em Health Motion. Foi aí que fechou. Uma amiga também a gente estava conversando muito, ela estava montando uma empresa também parecida para trabalhar em eventos. Ela é fisioterapeuta.
E aí ela queria atuar em eventos como fisioterapeuta em outro ramo, né, na parte de spa. Sim. E aí nós estávamos muito conversando nesse período, né, nos ajudando, dando um conselho uma para a outra, tentando, né, empreender. Enfim, aí foi aí que foi Health Motion. E aí a Health Motion já é desde 2016, Desde no 2016. sonho, né? No sonho, é. No projeto, No projeto. planejamento. Fiz a logo nessa época, em 2016. Era um esteto. Em vez de ser aquela bonequinha, tinha um esteto ali. Um estetoscópio. E aí, depois eu tirei o esteto, mandei reconfigurar, né? Já que eu ia ficar na estética. Sim. E aí fez a bonequinha. E esse filho nasceu... Aquela história de que quem vê o sucesso não vê, né? O que bastidor. não vê o corre. Que às vezes quem fala vê assim, close, poxa, quem nem vê close não vê o corre. essa menina surgiu do nada, tá fazendo sucesso. Mas mal Nossa. sabe que lá em 2016 estava ela desenhando um esteto com a logo bonitinha e pensando nesse projeto que hoje seria, né? Digamos que foi uma construção para o projeto de hoje, né? Porque eu queria associar, eu amava trabalhar em eventos, né? Ganhava dinheiro na época, então falava assim, pô, é legal trabalhar em eventos. E aí, quando eu formei na enfermagem, eu não sabia logo, porque quando a gente forma, não tem um emprego pronto ali para você, né? E aí eu falei, se nada der certo, eu já faço essa empresa aqui, já fico, porque é aquela mentalidade, né? Eu tenho que ter uma carteira assinada, eu tenho que prestar contas à sociedade, né? Principalmente à minha família. Eu me formei, gente, eu tô trabalhando, eu tô em um hospital aqui trabalhando, batendo meu pontinho aqui todo dia. E a família se orgulha disso, né? Exato. Então, honrar o título. Honrar o título, né? Mas aí eu fiquei, poxa, vou fazer essa empresa porque eu gosto de trabalhar em eventos e eu quero trabalhar na enfermagem, então eu vou associar. Eu pensava que ia ser algo assim, um projeto de segundo plano, sabe? Sim, você ia continuar no hospital. Sim, e montar. Paralelamente. Exatamente. Não como uma empresa, enfim. Sim, mas... porque eu não tinha esse pensamento, sabe? Essa mentalidade, eu estava construindo ainda. E aí, por isso que ficou Health Motion, porque assim, um movimento de saúde, que não é algo que fica parado, né? Algo que fica em movimento. E aí, quando eu comecei com a estética, eu estava trabalhando em domicílio, eu disse, esse nome super se encaixa. Já faz parte. Faz parte. Não fica uma coisa aleatória, né? Um movimento de saúde. Exato. E aí vou manter, já tenho uma marca, já tenho um nome, já tenho tudo bonitinho aqui, vai ser esse aqui. E quando nasceu esse filho aí? Porque tava ali, né? No mundo das ideias, dos sonhos e tal. Isso, aí foi quando Era para ser uma coisa e foi outra? Isso, aí foi quando essa clínica de estética me chamou para trabalhar em 2019. E aí eu fiquei um tempo lá trabalhando. Eu fiquei, foi isso, em outubro de 2019, exatamente. Aí eu fiquei trabalhando lá e comecei a comprar algumas coisinhas de estética para atender o pessoal em casa mesmo, né? Fazia uma limpeza de pele aqui, uma coisinha ali, aí comecei a estudar, e aí entrei na pós, e aí também comecei a fazer alguns cursos, assim, soltos, né? Para poder entender melhor de algumas coisas, comecei a fazer pilha, e comecei a entrar em alguns serviços, né? E prestar esses serviços para a minha família, para meus amigos. Cobaia. Exatamente. Nada como a família para nos apoiar. Família e amigos, apenas. E aí uma pessoa ia falando para outra, né? Eu fazia uma amiga, e uma amiga ia falando para uma outra amiga, e aí começou. E aí só indo em casa. Só que eu continuo dizendo, não imaginei ser uma empresa. Imaginei fazer e atendendo como se fosse algo assim. Não, vai ser minha renda extra. Né? Isso. E foi dando muito certo. Aí eu comecei a atender 2 pessoas no dia. Aí comecei a atender 3, e aí aumentando, né? E aí isso em casa. Aí quando eu vi na pandemia, né, que as pessoas estavam ainda assim buscando esses serviços, só que eu não postava muita coisa no Instagram, não atuava muito no Instagram, né? E aí procurei uma pessoa para poder começar a me ajudar no Instagram, uma social media, que foi uma pessoa assim que tem me ajudado muito, né, desde o início. Ela sempre abriu meus olhos e tem algo que ela me falou, né, que eu nunca esqueço.
ela me disse assim, Lari, você não se planejou para o crescimento. Olha. Ela me falou isso. Parecia que ela... que toca a marqueteira aqui. É. A parte que toca a marqueteira. Ela me falou, ela é bem marqueteira também. E ela me falou exatamente isso. Quando eu chegava com os problemas, né? Você não se planejou. Aí era massa, porque aí agora não eram problemas de dificuldade. Não estou achando clientes, eu não estou sofrendo. Não, eu estou com cliente demais, não estou Isso. conseguindo atender. Eu não sei o que, é que eu vou fazer. Não sei o que eu faço. Exatamente. Então foi aí que você teve o insight, né? Eu Poxa, tive o e insight. agora? O que farei eu? Aí eu fiquei, nossa, e agora? Como assim? E aí essa clínica de estética, eu comecei em 2019, em 2020 fechou tudo. Eu tinha pouco tempo. Pandemia. Eles me demitiram. Uhum. E aí eu estava namorando, né, na época, com meu esposo. E aí... Eu vou Ele- pedir para vocês guardarem o nome aí. Né? Exatamente, com ele. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Que eu tava indo atender o tempo todo, ele me ajudava, me levava. Aí ele falou comigo assim, vamos investir profissional mesmo, com uma empresa de verdade? Falei, vamos investir. Partiu. A gente conversando, porque eu dividia muitas coisas com ele, né? Só que era aquela coisa, material, que eu tinha que estar comprando. E eu ficava com medo de comprar muita coisa e eu perder, sabe? Sim. Era tudo muito incerto. Então, eu dividia muitas coisas com ele, né? Contava pra ele. E aí nós resolvemos investir. Vamos tentar. Se nada der certo, como é tudo de estética mesmo, a gente usa. A gente usa, então... Todo mundo com a cara esticada, É. e tá tudo, E tá tudo certo. E a gente vai. finge Se que der nada certo, deu. Se aconteceu. não der, tá É. tudo aqui, ó. Tá Pelo tudo menos ruga não temos. É. Aí, exatamente, vamos ficar bonito. E aí, quando foi o primeiro mês, que aí foi logo na segunda vez da pandemia, que fechou tudo, Sim. e aí... A segunda onda, A né? segunda onda, exatamente. Parece que A tem gente um não tempão, né? parava Foi em ontem, casa. praticamente. A gente não parava em casa. Era o dia todo atendendo. Ou seja, a Fica em pandemia casa. de milagres para Em a casa Health não Motion. funcionou pra ela. Era Não o dia- prendeu, não. Era o dia... Eu já fazia um roteirinho, tipo... Imbuí ia essa casa. Aí no outro dia, Lauro de Freitas ia nessa casa. E assim, fazendo um roteirinho pra ficar um do lado do outro. Ainda em domicílio. Em Então, domicílio. mas já estava com a empresa, Health Motion, tudo Tava- ok. Isso. Eu estava iniciando com o Instagram, Aham. porque eu não postava nada. Nada. Eu tinha marca, tinha Instagram, tinha e-mail, tinha essas coisas todas que eram para Health Motion na época, né? Para atuar em eventos. Mas eu não alimentava o Instagram, não tinha muito entendimento. É aquela coisa, quando você não faz no seu Instagram, você não vai fazer no da empresa. É bem difícil. Então, eu já não tinha essa questão de estar me expondo no meu Instagram pessoal, e aí eu não postava nada. Aí, quando eu entrei com a social media, ela... Larissa, faz o procedimento e me manda foto, tira foto. Esse ângulo tá péssimo. Sei bem Mulher, eu como sei é aplicar isso. aqui um negócio na pele, eu não sei o ângulo da câmera. Exato. Manda uma foto, vi a isso, eu foto falei, toda apagada, gente, escura, borrada, é tão Gente, lindo. eu estudei Mas aqui faz para parte. fazer essas aplicações. Eu não estudei Não é isso pra aqui. tirar esse ângulo, né, de foto. Exatamente. Faz Aí parte. ela... Rapaz, Diego não vai com você? Manda ele tirar as fotos. Pronto, aí Diego entrou, Aí Diego entrou no na sociedade aí agora. ó. Manda ele tirar as fotos, que não sei o quê. Assistente de social media. Passou de investidor a funcionário. Ele foi escalando, né? Eu falei. Era só namorar, depois Só passou namorado. a ser a logística. Ah, sim. Aí- A logística, exatamente. Exato. Depois, Passou a ser esposo. assistente de social media. Isso. Ah, não, ainda não é esposa ainda investidor. não. Não era esposa ainda, não. Não, olha. Menina, essa daqui sabe, viu? É. Essa daqui sabe amarrar o negócio bem amarrado, né? As coisas foram se Mulheres! construindo. Se atentem a isso. Primeiro a gente bota pra trabalhar, depois a gente vê se dá pra casar. Foi isso aí, foi bem nesse caminho. E aí, nós pensamos assim, não, vamos comprar esse material aqui, vamos investir nesse serviço, que era o que, na época, microagulhamento era o que eu mais fazia.
E aí nós começamos a investir em material para microagulhamento, e aí para pilha, e aí fomos aumentando. Começou a dar um boom de enzimas, que é para tratamento corporal, né? Porque as pessoas estavam ficando muito em casa. E aí, não, eu preciso emagrecer, eu tô engordando, Então, queria fazer uma atividade física, mesmo que não fosse na academia, mas que ia correr, que ia fazer isso, que ia fazer... E aí começou as enzimas também. E aí foi o processo, né? Só aumentando, aumentando. E comecei a trabalhar em uma outra clínica, nesse processo aí. Uma outra clínica de estética. E aí eu associava, né? Ficava nessa clínica de estética e nos atendimentos em domicílio. Quando chegou um dia que eu dei uma crise de ansiedade, que tinha umas 8 pessoas para atender depois da clínica, fiquei assim, sem saber o que fazer, sabe? Porque, tipo, eu tinha que sair da casa de um e ir para casa de outro. E você mesmo fazia a sua agenda? Eu mesmo fazia agenda. Então, só tinha social media para fazer Social as media, fotos, isso. Nesse período era. Quando eu vi que eu não tinha mais condição de lidar com a agenda, aí eu não, vou ter que chamar uma pessoa para me ajudar com a agenda. Porque eu não estava mais conseguindo responder aos clientes, aos novos clientes, estava deixando, sabe, os clientes novos sem responder, né? Na verdade, não era nem era nem cliente ainda, né? Era uma pessoa que estava ali procurando informação. Sim. E aí deixava sem responder. E isso estava me atrapalhando. Então eu falei, não, vou precisar de uma pessoa. Aí chamei uma pessoa para poder cuidar da agenda. Mas até então era eu e eu. Você. É. A empresa dela mesma. Isso. Ela com ela mesma. É o keep, né? É isso, eu keep, isso. E começamos a atender em domicílio, quer dizer, continuamos a atender em domicílio até dezembro do ano passado. Em agosto, abrimos a clínica, né? Na verdade, a gente não abriu, a gente começou a reformar, na verdade, né? A reforma, porque a gente pegou uma sala sem nada. Foi um medo terrível. Imagino. Tudo fechado. Tudo fechado. E você abrindo um espaço. É. Indo de encontro a todas as No possibilidades, As né? possibilidades. Do turbilhão. E sabe qual era o meu maior medo? Sim. É porque eu ia na casa das pessoas. Meu medo era as pessoas indo pra mim. Sim. Eu ficava achando que não ia dar certo. Porque eu montei um espaço na minha casa, né? Mas a maioria das pessoas não iam. Elas preferiam me pagar mais Pra você ir até pra eu ir elas. até elas. O conforto do É o delivery, né? isso. Do delivery, a pandemia, ela trouxe essa possibilidade, né? De delivery, então, tudo muito É mais isso. acessível. Então eu falei, meu Deus, as pessoas não vão vir aqui, não. Eu acho que eu vou atrair novos clientes, mas os que são meus mesmo ali, que já estão comigo há um tempo, não vai vir aqui. Ou seja, não houve um planejamento. Não houve um pra planejamento. Esse espaço Pra físico nada. acontecer. Pra nada. Pra nada. Você Começou foi como era um caminhando. extra. Era um extra. Era um E extra, quando entendeu? quando caiu a ficha, tipo, não, agora eu tenho um espaço, eu tenho uma empresa, né? Um CNPJ e eu preciso planejar. Quando foi que caiu essa ficha, assim? Um pouquinho antes de abrir o espaço, né? De começar a reforma. Que foi, a gente começou a reforma em agosto. Fomos olhar o espaço, né? Eu vou até contar para vocês como foi isso aí. Porque foi algo assim, na verdade... Prepara o café aí, gente, aí que tem começou o conversa. planejamento. Que começou, eu entendi assim, Larissa, a Health Motion é uma empresa, é seu filho, e você tem que cuidar de verdade. Não é você só cuidar no dia que você está indo atender os seus pacientes, não. Porque o que eu fazia? Vou me arrumar hoje para atender Elis. Então, o que eu tenho que fazer em Elis? Separo o material, pronto, vou para Elis. Era o meu planejamento da empresa. Não era, e agora? Como é que vai ser os próximos meses? O que é que eu vou investir? Gestão. Nada disso. Não tinha isso. Gestão, administrativo, pessoal, Não tinha isso. RH, Nada disso. financeiro. Não tinha nada disso. Aí comecei a atender uma paciente, né? Acho que foi um mês antes de agosto aqui, agora deu julho. Comecei a atender uma paciente em julho. E aí ela fez assim, Larissa, que horas que você trabalha em tal empresa? Que é a clínica que eu atendo, né, também.
Aí eu falei assim, aí eu achei engraçada a forma que ela me perguntou meio assim, desconfiada, assim, tipo, oxe, como é que você consegue trabalhar lá se você atende tanta gente assim no Você dia? tá lá mesmo, mulher? Tipo isso, assim, sabe? Aí eu falei, aí eu me acabei de dar risada, né? Eu falei, não, eu atendo lá de 9 às 14. Aí ela falou assim, entendi. Você não queria abrir um lugar, não, menina, pra você atender? Eu falei, não, eu penso, mas eu acho que agora não é o momento, porque pandemia, né, tudo fechado, essas coisas, e aí eu não sei se vai dar certo, daqui a pouco fechar tudo de novo, que a gente fica nesse medo, né? Daqui a pouco fecha tudo de novo. E aí, eu não tenho como não tenho dinheiro pra isso não, pra abrir um espaço agora não. Ela falou, rapaz, poxa, você tem bastante paciente, você deveria abrir e tal. Inclusive, eu tenho até uma sala lá na minha clínica. Olha isso. Aí eu fiquei assim, né? Você não quer atender na minha clínica, não? Na verdade, ela nem falou que tinha uma sala. Ela falou assim, você não quer atender na minha clínica, não? Só que quando ela falou isso comigo, eu achei que ela estava me chamando para trabalhar lá. Pra ela. Entendeu? Porque eu já tive esse convite. Uhum. Eu já tive um convite desse e eu achei que era o diferente. Eu achei que era para ser sócia. Uma vez, acho que ficou uns 3 meses uma pessoa me ligando para atender lá no espaço. Uhum. Só que eu pensei assim, não, ela tá me chamando para sociedade. Ela falou assim, pô, você faz o quê? Né? Nós poderíamos atender juntas. E sempre me dando ideias. Só que ela queria que eu investisse em alguns materiais e na época eu fiquei assim, não, beleza, a gente pode conversar, marcar para conversar. As famosas parcerias. Isso, Exatamente. isso. Aí quando eu fui lá na clínica dela ver tudo direitinho, me apaixonei, fiquei doida, falei, não, eu quero. Aí ela, não, aí você fica fazendo limpeza de pele. Aí eu, tá. Como assim, gente? Me deu um banho assim de água fria na hora. Aí tava eu e Diego na hora, né? Quando a gente saiu, um olhando pra cara do outro assim, sem entender nada. Eu falei, oxe, eu pensei que ela tava me chamando pra investir juntas, né? Sim. Porque ela me perguntou os materiais, tudo que eu fazia. Porque eu já tenho um outro vínculo, né? Que eu não queria agregar mais um vínculo desse, né? Já que eu tinha que separar o tempo do meu atendimento com meus pacientes, que eu já tinha os meus pacientes. Então, eu falei, não, isso aqui não é vontade pra mim. Aí, quando eu falei, eu tava dando várias ideias a ela, né? De coisas que eu já fazia, atendimentos. Ela falou, não, eu não imaginei isso, não. Porque eu sou assim, meio espontânea, né? Que eu vou falando. E aí, ela, não imaginei isso, não. Eu queria que você fizesse limpeza de pele Só aqui. fizesse a limpeza de pele. Porque eu tenho uns pacientes, aí você já ia preparar os pacientes pra eu poder atender. Aí eu falei, entendi. Aí não deu certo, né? Não foi. Aí quando essa paciente falou isso comigo, eu achei que era isso. Uhum. Ela, não, porque a gente tem uma... Aí ela foi me explicando, né? Nós temos uma clínica de medicina do trabalho. E aí você poderia atender lá, pegar uma sala. Eu fui, vi a sala, me apaixonei pelaquela sala ali, que vocês foram lá. E eu falei, não, é aqui, vai ser aqui. De cara assim, você já... Vai ser aqui. E aí eu e Diego, nós conversamos com o dono, né, do espaço, tudo direitinho. E aí lá... E aí Diego já é seu funcionário aí, né? Nós dois somos funcionários, né? Um parêntese aqui para Diego. Porque nós dois somos funcionários nesse lugar, né? Quando eu falo assim, não, sua clínica, eu falei, minha clínica, eu sou a melhor funcionária dessa empresa. Mas quando a gente tem um negócio, é isso, né? É. A gente, quando começa a empreender, a gente acha que vai ser gestor e que vai ser bacana. Né? Não, você passa a ser funcionário de sua empresa, trabalhar muito mais. Ilusão, Muito mais, às muito vezes, mais. do que quando você tem lá a sua carteirinha assinada, seu horário fixo para trabalhar. Você tem horário para entrar, mas você não tem horário para sair. Exato. Porque quando a gente está em crescimento, né? Quando a gente entra no processo de crescer, por mais que você agregue pessoas, você ainda tem um processo de aprender a gerir sua empresa para que você consiga dar conta de tudo e ter tempo para você. Então, é um crescimento que vai acontecendo ao longo do que você vai fazendo. Isso. Você não nem aprende sabe. isso numa faculdade. A vida não vai te ensinar e falar assim, ó,
Já começa Não existe gerindo. um curso, apesar de vários cursos É. que tem por aí, Sim. não existe um curso onde Exato. você, né, Você Não. vai tem esse construindo, passo a né? passo. Então, Isso. ao longo da construção, é a hora que você vai desprendendo, vai soltando um setor, Sim. né? Vai passando para outro, vai tendo Vai mais delegando. É, só não autonomia pode em segurar outro. tanto, né? Porque senão É. você acaba sendo o operacional, o É. tático, né? Esse é um E desafio para mim. E a própria gestão. Então, Eu tenho esse medo de Né? delegar e eu sempre fico assim, não, a pessoa não vai fazer como eu faria. Uhum. Olha Eu aí, sou esse assim. é o mito. É. Eu acho que esse é uma das travas de todo empreendedor, né? Principalmente pessoas que trabalham É. com capital humano, né? Sim. No seu caso, que trabalha com a pessoa. É aquilo que você acha que ninguém vai fazer, que realmente ninguém vai fazer como você, né? E nem deve, né? Ninguém vai É. fazer como você. Você fica com esse medo. Mas Eu tenho esse medo e eu tento sempre trabalhar minha mente para isso. Sim. E aí é um desafio para mim mesmo, sabe? Porque, assim, a agenda, por exemplo, a menina que me ajuda com a agenda, ela fica, Larissa, eu que tenho que trabalhar, senão eu vou ter que me demitir, já que você que está fazendo isso. Você me já que chamou para você trabalhar também dá por quê? conta. Porque eu fico ali, marcando, agendando, falando com o cliente. Sim. Então, é uma coisa que eu ainda tenho essa dificuldade, Uhum. sabe? De me soltar disso, de dizer, não, vai ser Tá no você que vai processo, né, trabalhar. gatinha? Tô no processo. Está no processo, porque a Health está aí a partir da pandemia, vamos dizer assim. Então, a pandemia de milhões Isso. para Né? Larissa. Exato. E aí eu abri o parênteses para Diego, por quê? Né? Diego passou de, como é? Logística De logística para investidor, Investidor. e agora ele é para sócio majoritário. Tirar fotos. Tira foto. foto. E aí também. É fotógrafo. E o casório veio. E o casório O casório veio junto com a Health, junto com a pandemia, com tudo. porque a Health, que a gente começou mesmo a ficar firme na Health, foi em 2020, Sim. né? E nós casamos em 2022. Estamos agora, recém-casados, é isso? Não, 2021. Não. Fizemos um ano agora. É recém-casados, é, né? sim. Um ano. Recém-casados. Pois é, aí, eu disse, né? Primeiro bota pra trabalhar, depois vai ser. Aí dá pra casar, então bora, meu filho, vem. Foi mesmo. Foi um processo, Bem. porque nós estávamos nos conhecendo, né? Porque foi o início do namoro também. Nós iniciamos o namoro em 2019. Uhum. Então, foi um processo de verdade, né? E aí, como é que você faz aí nesse processo todo? Porque hoje ele trabalha com você. Isso, nós trabalhamos juntos. Trabalha exclusivamente com você ou divide com outra ocupação? Ele faz também serviços de TI, né? Sim. Mas nos concentramos mais na Health, né? Esses serviços são mais esporádicos, né? Uhum. A Health, ele fica mais ele fica comigo lá. Qual é o segredo desse babado aí? É. De trabalhar e estar junto, ou não levar o trabalho para casa, para o relacionamento? Como é que você faz esse jogo de cintura todo? Então, eu tô aprendendo tudo, né? Tô aprendendo tudo, porque foi tudo muito, assim, uma surpresa para nós, né? A empresa, e aí tudo junto. Mas, assim, eu tento não levar o trabalho para casa, principalmente os estresses, Sim. assim, que a gente tem no dia a dia, né? Eu tento não levar, tanto eu quanto ele, né? Nós somos muito tranquilos, assim, nessa questão de... por exemplo, se a gente se estressa, a gente não fica remoendo aquele estresse ali. Uhum. Já isso para tudo, não é só para o trabalho. Então, não levamos. Nós, às vezes, até comentamos como um ar de achar engraçado mesmo. KKKK, e aquilo que aconteceu. Naquela hora eu fiquei furiosa, mas, enfim, agora tá tudo bem. Mas tentamos não ficar remoendo essas Conversando sobre coisas os assuntos, desagradáveis. Quando a gente conversa sobre trabalho em casa, é mais ideias, né? Ideias, planejamentos, assim, que nós conversamos. Mas também a gente tira um momento, ó, vamos esquecer tudo Acabou. aqui hoje. Hoje não tem nada, hoje é zero. Aí eu lembro ali, ó, deixa eu dar meu bom dia aqui da Health. Pronto, dei meu bom dia. Guardei o celular. E pronto, e aí vamos administrando, porque Vai é tudo tentando muito equilibrar. novo.
É tudo muito novo. É difícil a gente não levar o trabalho em si para casa. Mas o que eu não levo é coisas ruins, coisas negativas, eu não levo. Não fico remoendo aquilo. A não ser que seja algo muito sério, né? Mas até então não teve nenhuma questão dessa, assim, de ser algo muito sério, da gente precisar ter que passar vários dias ali resolvendo. Mas fora isso... É bom que você não gera um desgaste, né? Exato. Nem no processo de trabalho, nem na relação, nem no né? casamento, É. né? Porque imagina você, né? Você convive com ele durante o dia e durante a noite. Durante o dia trabalho, à noite trabalho. Imagina, É. né? Aí a carga de um vai pro outro, que vai pro outro, e aí mistura e acaba virando uma bola de neve. Então, Isso. eu acho que essa separação ela é importante. Isso. Eu vivi esse processo de ser casada com o meu sócio, né, há um tempo atrás. Sim. E pra gente não funcionou. Tanto que a gente não tá mais junto. Sim. Dia Paciência, engraçada, né? viu? Então, Acontece, né? acontece, mas assim, foi Mas um vocês fazem a peso... mesma coisa, né? No caso, É, eles não fazem. Foi um peso não. absurdo pra gente na hora de separar, porque a empresa já estava entranhada nos problemas da nossa vida pessoal e a nossa vida Sim. pessoal estava encharcando todos Juntou os problemas tudo, da né? empresa. Então, quando a gente sentava para ter uma conversa, não era uma conversa. Era uma discussão. sabia nem o que conversar, Não, né? entrava de um Se lado, era saía daí, do outro, se era a voltava do mesmo empresa, lado. se era o casamento. É. Então, para mim, não Era conversa de funcionou, porque CEO. não era nem conversa, mas Enfim. era mais enfim. é quase uma reunião. Sim. Pois é. E aí foi complicado, a gente não conseguiu, e Imagino. minou mesmo, assim, a A relação. relação, né? É. Então, nem sempre é o ápice, né? É. No seu caso, você tem uma atividade diferente da dele lá dentro da empresa, Sim. então... vocês- No meu caso, foi muito importante, porque eu acho que eu não teria chegado até aqui sem ele, Ah! né? Foi muito providencial, assim, Ai, gente. porque é muito difícil, né? Você tá em casa, às vezes eu tinha medo de ir em algumas casas que eu não conhecia. Imagine a pessoa fala comigo no Instagram, não conheço, não sei nada, não Sim. tenho ninguém que conhece Não, a pessoa. É. Entendeu? Principalmente assim, quando era homem, a primeira vez. Eu não ia assim. Eu combinava com ele o horário que na época ele tinha um outro vínculo de CLT. E aí nós combinávamos, né? Ó, eu vou atender paciente tal horário, porque aí nós vamos junto. Porque nem sempre ele ia comigo, né? Porque às vezes ele estava nesse outro trabalho, então não tinha como antes, né? E aí, quando ele podia, eu já combinava aquele horário que ele podia, porque eu também não tinha coragem de ir em qualquer casa assim, porque é um risco também, né? Sim. Ir em qualquer lugar. Sim. E aí, ele me acompanhava muito nesse processo. Então, foi fundamental, porque imagine quem eu ia ficar chamando para ir comigo. Nessa segurança toda. Realmente, Diego é o bambambam, viu? Diego é o cara Foi que... segurança. Toda hora tem uma função de Uma Diego. função, é. Diego, a gente vai convidar Diego para um programa só dele. Pronto, eu acho justo. Eu quero o relato É, dele, é do outro bom. lado da história da Health, É bom que entendeu? vocês vão fazer ele falar, porque ele não fala Ah, muito, ele é não. de TI, então o perfil é conforme, geralmente são. Geralmente, a parte que me toca aqui, né? Sim. Geralmente são, não fala muito não. Não fala muito, nada. não. Aí vai ser bom que vocês vão fazer ele falar. Não é? Mas a gente consegue. Vai ser a parte 2, Sim. continuidade. Da O Health. outro lado da Health. Pois História então. 2. O lado masculino da Health. Olha, mas eu quero saber agora. Sim. Não, sério, agora é hora. Que eu disse, não, Diana, a gente não vai poder falar com Larissa. A Larissa contando essa história toda Health. E ela é super competente, super profissional. É tudo lindo, maravilhoso. É sim. Mas eu quero saber de uma situação. Você nos conte, por favor. Uma Sim. situação inusitada. Uma situação que você disse assim, nossa, eu não sei, não sabia nem o que fazer. Como foi que o seu jeitinho baiano aconteceu ali? Como foi que você deu conta disso? Uma situação É bem assim, bem diferentona, inusitada. bem atípica, né? Nossa, tem tantas. Pensei que nem ia ter. Vai ter parte 3. Tem tantas situações. Olha, lidar com a gente é engraçado, gente. A situação é complicada, viu? Vocês querem que eu fale mais da parte de domicílio agora, né? Tipo, que você... Acho que a top A top número top 1, master, top 1. tipo assim, ninguém nunca passaria por isso, e eu passei. Eu passei, aí eu tive que fazer isso.
Rapaz, ó, o que eu achava mais... Eu acho que quem trabalha em domicílio deve passar por isso. É as pessoas acharem que você não vai atender mais ninguém a não ser a pessoa. Sabe? De, tipo assim, e você não sabe como lidar com aquilo, de dizer assim, não, mas eu vim pra fazer isso aqui, eu tenho que fazer porque eu tenho outra pessoa pra ir pra embora, não vou ficar aqui aí? batendo papo com você. Entendeu? E aí... É tipo assim, a pessoa chega, você chegava pra atender, a pessoa tava lá com um banquete preparado pra você, Sim, tomou um café, fica lá, já teve almoço, já teve café. Ai, que massa! E aí você fica assim, Banho de não, piscina isso é já má. teve? Não, banho de piscina não tive, não. Mas aí eu ficava assim, nossa, e aí? O que eu faço, gente? Porque eu tenho que atender. Eu tenho que ir embora, não posso ser deselegante. E aí você não sabe nem o que falar, né? Você fala, não, e aí adiante aí. Né? Você não sabe o que fazer nessas horas, né? Então, na parte, assim, de domicílio, é a parte que era mais complicada pra mim lidar. Pra você se desprender ali e dizer à pessoa que você tinha que ir embora. Era cada... porque assim, eu tenho que cutucar aqui minha mente pra lembrar, mas era cada coisa engraçada que eu passava nessas horas, assim. Que eu ficava assim, não, mas eu tenho que ir. E aí, era bem complicado essa parte, sabe? De dizer pra pessoa que eu tinha que ir embora, que eu preciso atender outra pessoa. Era bem complicado. E era mas... tipo que a pessoa dizia, ficava segurando você, dizia, não, vai embora não. Não, menina, calma, tome um café aí. Você só vem na pressa. Só vem na pressa? Só não, vem na não bater papo com pressa. você. Agora, eu falando aqui do domicílio, eu lembrei de uma situação. Que cria vínculo, né? Cria vínculo. É. Eu atendi uma paciente, né, que ela tinha a própria maca dela. E aí, teve um momento, eu fui atender ela bem cedinho, acho que eram umas 7 horas da manhã, mais ou menos, que eu fui atender. Foi um horário bem cedo, assim. E aí, quando eu abri a maca pra poder atender, tinha um monte de formiga. Parece que tinha um formigueiro ali. Eu não sei o que foi que aconteceu, não. Não sei se montou um pé de... Um pé, ó. Foi mais ou menos. Mas foi mais ou menos um pé de formiga. Rapaz, começou a sair tanta formiga dali. E aí, eu não sabia se eu varria a casa, ajudava ela a varrer a casa, porque ela também ficou assustada, eu também fiquei assustada. E aí nós varrendo... Me dê uma vassoura aí, bora, pega a vassoura aí, vamos varrer aqui, tirar essas formigas. Fui ajudar a varrer as formigas. E aí foi bem engraçado que eu fiquei com essa história o dia todo. Eu falei, gente, o que foi aquilo? Porque quando você vai... E ela deitou assim mesmo na maca? Assim? Não, não, porque tava por dentro, porque a maca era aquela maca dobrável. Sim. E aí, quando a gente abriu a maca, saíram aquelas formigas. Aí foi bem engraçado, viu? Ai, meu Deus! Uma situação bem engraçada. Mas, assim, mas a questão, quando você atende domicílio, é muito bom, porque você cria vínculo, né, com aquele paciente. Você tá indo ali no cantinho dele, né? Que a nossa casa... É a nossa casa, né? É a nossa intimidade. A gente não bota qualquer pessoa na nossa casa. Então, quando você vai ali... tanto que, se você for, assim, analisar o meu atendimento com meus pacientes, você pensa assim, pô, eles são amigos, elas são amigas. Geralmente já vieram do domicílio. Hoje você ainda faz domicílio? Muito raro. Às vezes acontece de fazer. Eu me propus a continuar fazendo com algumas pessoas que, quando eu avisei, né, que estava abrindo espaço, que quando estava próximo a inaugurar, eu avisei para algumas pessoas, né? Fui avisando para os pacientes, tô abrindo espaço físico, ainda não tem uma data, mas para você vai ser bom, vai ser viável. Aí a pessoa, pô, eu vou querer que você continue vindo. Aí eu sempre ouvia isso, e meu medo só aumentando, né? Mas eu falei, tudo bem, esse pacote aqui que você fez, a gente finaliza aqui no domicílio, mas os próximos vai ter que ser lá no espaço. Estratégia. Menina. E aí você trabalha a cultura, né? Toda. Você trabalha a cultura e implementa aquela cultura nova. Exato. Para que o cliente sinta vontade para participar dessa nova cultura, inclusive. Exato. Né? Você convida ele a Exato. Gente, isso aqui é um curso de milhões. Essa aqui é uma consultoria de milhões. Você aula. que é enfermagem, estética, e a Larissa está aqui dando uma consultoria, uma Fisioterapeuta. aula para vocês. Então, por favor, compartilhem esse podcast. Não Vamos compartilhar. E é claro, né? Eu acho que tem uma pergunta que
a gente pode fechar esse pódio, porque nós temos um tempo, né? Não dá para fazer parte 2 ainda. Mas eu acho que tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Em todo lugar que a gente vai, que é como você se vê daqui 2 anos, 3 anos, né? E quais são os novos sonhos da Larissa que veio aqui hoje? Health Motion. Né? Quais são os planos para Health Motion daqui 2, 3 anos? Se a gente sentar Eu nesse adorei esse podcast, porque daqui 2 anos eu quero você Sim. aqui de novo nesse podcast, porque a gente vai estar no Brasil inteiro, entendeu? Com certeza, tenho E certeza aí a gente disso. vai estar entrevistando só gente top. E aí eu quero você lá, porque você vai estar aqui com a gente do Eita, começo que responsabilidade. até... E aí eu quero saber A gente já o começou que com é os que a tops, né, gente gata? vai começar. Claro. E a gente vai manter os tops e lá na frente a gente vai se encontrar de novo e falar assim, e aí, Lari, como é que tá agora? Me conte. Se planejou. Olha, e assim, você tá ligada que quando a gente faz um negócio, que a gente fala um negócio publicamente, olha você tá ligada? Eita, pega. Ela é baiana. Quando você fala uma coisa assim publicamente, você, né, se compromete. Então, Verdade. você já falou, já soltou pro universo, enfim, e agora... Se, já comprome- vibrou essa se energia. comprometeu. Então, diga, minha linda. Fale, minha filha. Então, eu me vejo, né, com a Health funcionando sem mim. Ah! Top! Mudando aí a- Pensamento. Isso aí é meta, É o viu? melhor Isso aí é meta, ó. Eu O marketing eu fica estou feliz ouvindo mudando. isso. Mas é isso aí foi criado, isso aí foi está sendo construída. Exato. Então, a Health, eu imagino ela funcionando sem mim, né? Eu também tenho um filho, né? Tenho um filhinho para poder dar continuidade aí na Health. Então, para isso, eu preciso que ela já esteja funcionando sem mim. Porque na atual conjunção, não tem como. Mas eu me imagino sendo mãe. Imagino também viajando para muitos lugares. Porque eu tenho um sonho, né? De conhecer alguns países. E eu quero até conhecer antes de ser mãe, né? Para poder desfrutar mais, né? Mas principalmente assim, tendo minha família por perto, né? Construindo minha família, que eu valorizo muito essa parte, né? Da família. E sendo muito feliz, né? Estando mais bonita pela Health. Uau! Eu já quero, né, esse negócio aí. essa beleza Eu da acho Health justo aí. vocês lá, viu? Sendo transformada. Tá muito na nossa cara, Tá inclusive, eu muito. acho. Vocês são a cara da Health, gente. Arrasou! Essa mulher, menina, essa mulher faz tudo. Ela é estrategista, cuida da beleza, ela faz o merchan. Exatamente. Menina, Mas o principal, e que eu queria falar isso, ela é intencional. demais. Ela é intencional. Demais. E isso é tão importante. Talvez ela Muito. faça isso de maneira inconsciente. Eu acho que sim. amiga. É natural. Mas em breve você vai pegar, É. agora que você está com acompanhamento de marketing, você vai entender Sim, o que é um isso. posicionamento intencional. Uhum. Né? Nada mais é do que tudo que você faz tem uma intenção. Sim. Tem um objetivo, você sabe onde vai chegar. Você traz a né? intenção É. e coloca a Intencionalidade. atenção ali naquele Exatamente. momento. E é isso, eu acho que a gente fica muito contemplada com a sua presença aqui. É o primeiro Obrigada. programa com uma Com pessoa, convidado. né? Ai, Com um meu convidado Deus. aqui nesse estúdio. Abrindo os caminhos. Abrindo, igual eu falei lá Essa nos energia stories, maravilhosa. abrindo as portas, as porteiras, janela, tudo que tiver aí já Com abre, certeza. porque assim, esse é um projeto de vida, né, Liz? Sim. E eu acredito, assim como você fez da Health Motion o seu projeto de vida, o podcast aqui, né, o Pode Tem uma Duas história também um pouco parecida, né? A gente Sim. começou assim, fazer um planejamento meio que Era uma diferente, coisa, né? Era uma coisa, Era uma depois coisa, veio a pandemia, pra outra. eles Mas é foram isso. embora, a gente se afastou. Sim. Mas é isso, eu creio muito, assim, que Deus, ele tem planos, assim, pra gente, né? E, de repente, ele coloca a gente em um caminho que a gente não imagina. Aham. Porque eu nunca me imaginei na estética, né? Eu nunca imaginei que eu sonhava, assim, em ter o meu negócio, né? Como eu falei pra vocês, que eu já pensava em construir o meu negócio dentro de outro formato, né? Uhum. Mas nunca me imaginei na estética. E, de repente, entrei na estética, assim, do nada. De forma não intencional, mas intencional. Exatamente. E é isso. E assim, Deus
me guiou nesses caminhos, assim, e eu apresentei o meu coração, assim, para o Senhor, assim, de forma, assim, ó, tô nas suas mãos, Conduz aqui, pode papai. conduzir, porque tá dando certo, né? E eu sempre costumo, eu e Diego, a gente sempre fala isso. Quando não é para ser, quando, tipo assim, não é, quando, assim, não é para ser, não dá certo. Uhum. E a gente aceita, a gente não fica chateado, assim, tipo, Sim. não, ali é um livramento, eu sempre falo, ali é um livramento que Deus está me dando, porque se não deu certo, se não era para ser dessa forma, é um livramento, né? Tem um tempo, assim, que não chega nem a ser um mês, a gente recebeu uma proposta de investimento na empresa, né, lá, de um sócio investidor. E eu falei assim, ó Deus, se não for da tua vontade, porque assim, eu me entusiasmei, né? Uhum. Pela proposta, foi bem tentadora, mas eu falei, Deus, se não for da tua vontade, que não dê certo. E não deu. Eu nem precisei dizer que eu não queria, Sim. entendeu? Ou que eu queria, né? Sim. Simplesmente não deu certo. E eu confio muito, sabe? Eu tenho a minha fé em Deus e eu confio muito. E essa confiança me fez chegar até aqui, né? Essa fé em Deus, né? Me fez chegar até aqui. E eu me lembro, né? De alguns anos atrás, quando a minha bisavó, ela orou por mim. Ela ficou muito triste, né? Pelo salário que eu recebia na clínica que eu trabalhava. E ela orou e ela chorou, falando para mim assim, Lari, você não vai ficar assim. Eu tenho certeza disso. Hoje ela não está mais viva, mas se ela estivesse viva, acho que ela estaria muito orgulhosa, né? E eu sei que eu colho frutos, né? Desse momento, dessa oração dela. Coisa linda. Desculpa, meu gente. Fica à vontade. Aqui linda. a gente tá aqui pra isso. A gente emociona, a gente ri, A a gente conta ri. piada. Mas, acima de tudo, a gente tem esse amor mesmo no coração, né? Tudo que a gente faz, a gente coloca esse propósito, esse amor. Sim. E você coloca amor, você coloca as suas mãos, mãos abençoadas, porque se você põe a mão em uma pessoa, sua energia vai para aquela pessoa. É verdade. Né? E se isso acontece e as pessoas saem satisfeitas, Sim. é porque é para ser dessa maneira. Sim. Graças a Deus. É para ser dessa maneira. E você falando isso, eu lembrei de uma questão, né? Lembra que eu falei que eu sempre fiquei com medo das pessoas não ir. Uhum. E todas as vezes que as pessoas vão lá, ela fala assim, poxa, esse cantinho é tão gostoso. É lindo. Aqui é tão bonitinho, é tão gostosinho. O cantinho da Health. E aí elas falam, não, eu quero ficar aqui, eu tô me sentindo tão bem aqui, bem acolhida. E eu falo, nossa, que maravilha ouvir isso. Toda vez que alguém me fala isso, eu agradeço tanto. Ai, vovó, é intercedente. Parece, exatamente. Parece que meu medo vai embora, sabe? De dizer, não pode dar certo. Então, meu medo acaba indo embora ali naquele momento que as pessoas falam, não, eu gosto de estar aqui. Eu venho aqui porque eu gosto. Exatamente. E isso é bom, porque era um desafio para mim mesmo, né? Falar assim, poxa, será que eles vão vir? Será que eles vão querer que eu bata eles, né? E é um ou outro que quer esse atendimento, mas assim, a maioria, né, me apoiou. Na verdade, teve pacientes que me deram até taças de champanhe, me deram champanhe. Não, que bom, Maravilha. Poxa, que maravilha. Teve muitos que falaram assim, nossa, a gente acompanhou você começando com a mochilinha, que depois eu comecei a ter uma malinha. Primeiro era uma mochila de costas, né, depois foi uma malinha. E agora, a Health aí, espaço físico. Maravilha. Que bacana. A gente fica muito feliz, né, Liz, Demais. de te receber. A gente só Sabíamos tem que ia ser emocionante. Já sabíamos. E a gente só tem que te desejar que você triplique esse sucesso. Sim. Que você continue vibrando essa energia gostosa que você tem de falar com as pessoas, de sorrir, né, de brincar. Você é uma pessoa muito atrativa, né? Você retém a nossa atenção, você conversa bacana e é tão de uma forma jovem. tão natural, né? Exato, e é tão nova e já está assim transformando o ecossistema dela, né? Impactando outras vidas, empregando outras pessoas, transformando o mercado. Então, assim, que essa tua energia seja transmitida através das redes sociais, do seu site, dos seus negócios, dos seus clientes e que isso contagie mais e mais e mais pessoas e que também contagie outros empreendedores a fazerem aquilo que amam, mas de uma forma não só romântica, mas pensando em
quero impactar pessoas, mas quero ter responsabilidade, sustentabilidade, Crescimento. crescimento, né? Olhar o seu negócio de uma forma mais ampla, enxergar que o seu amor pode virar dinheiro, sim, Sim. porque Sempre. não, né? Com Ele certeza. deve, mas ele não pode só ser dinheiro, Sim. porque o dinheiro é resultado do trabalho que você Sim. faz. É, verdade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Espero encontrar você de novo aqui Com no podcast certeza. com outras É. histórias de vida para contar. Com o baby no colo. Baby quem no sabe? colo. Quem sabe? Voltando de Paris. De Paris. Olha, deixa eu contar pra vocês como foi a minha viagem de Paris. Inclusive, foi lá que eu engravidei. Então, a gente gosta dessas histórias. Acho justo. Lari, E eu quero muito vocês lá obrigada. na Health também. Claro, sempre. iremos. É. Gente, eu fui recepcionada com um bolo lá, tá? Bolo de aipim. Bolo de aipim. E café. Isso. Eu vou lá todos os dias, filho. Se você quiser. Venham tomar um café comigo. Vamos. Sim, Então conheçam, né, a Health Motion, fica na Pituba, aqui em Isso. Salvador. Né? Todos os dados dela estão nas redes sociais, a gente vai disponibilizar para vocês nas nossas É redes @Health sociais. Motion, isso? Isso. Pronto. Health Motion. Vamos deixar aí no A logo tá aparecendo aí no vídeo do YouTube para quem está acompanhando pelo YouTube. E para quem não está acompanhando, acesse lá, @podia2. Tem todos os dados lá. Tudo que a gente vai ter de novidade. Inclusive, vai rolar sorteio, vai rolar uma novidade. sorteio. Então, acompanhe nossas redes sociais. Vai ter coisa boa aí. E vem com a gente, tem muita coisa. Gente, próximo convidado é incrível. A Health Motion e a Larissa aqui, né? Venha ser nosso patrocinador também, né? Sim. Venha contar sua história pra gente. E, Lari, Obrigado, Gratidão, meninas. linda Vocês são maravilhosas. demais sua história. Eu tenho certeza que esse projeto É. aqui vai ajudar muitas Encaminhe pessoas. nosso abraço, né? Também pro Diego, né? Ah, sim, pode deixar. O faz tudo. Parte 2 vem aí. Vou avisar isso pra ele. Viu? Dizer, olha, pode se preparar que não vai ser só eu, não. Você também. Pois é. Valeu. Mas muito obrigado, vocês são maravilhosas, Ai, vocês são lindas juntas. Acho que era pra ser vocês duas mesmo. Entendeu? E eu senti isso de vocês, assim, uma energia maravilhosa, positiva, pessoas assim pra cima, alto astral, alegres, né? Que têm dificuldades, que têm problemas, mas têm um propósito maior. E eu tenho certeza que a prosperidade na vida de vocês vai vir de qualquer forma, entendeu? E já que é o Pode a duas, vai ser no Pode a duas a prosperidade pra vocês. Já deu certo. Fechamos com chave de ouro, galera, no pódio. Eu sou a Elis, E eu sou a educadora. E vamos embora, porque senão a gente chora. Beijo! Tchau, tchau. Fechou? Gente!